que nessas jornadas, uma série de aulas, de conteúdos, de experiência, tanto de estudo de casos, como conteúdo mesmo novo, que está sendo adicionado, acrescentado por cada prescritor, cada profissional de saúde que a gente está trazendo aqui. Tá? A nossa intenção é somar no conhecimento já existente. Uma das linhas de pesquisas nossas é essa junção entre o sistema imune, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, né? E, lógico, aí envolve, então, também o paciente do espectro autista, né? Então, estamos hiper empolgados com a participação de vocês. Muito obrigado, gente, pela generosidade de vocês, de se dispor e participar com a gente. Eu tenho a honra, o privilégio de ter conosco hoje duas profissionais excelentes que têm servido de forma muito especial seus clientes, seus pacientes, e têm adicionado bastante conhecimento em sua área de atuação. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Carla de Castro, diretamente de Brasília, falando conosco. E hoje à noite, de forma bem especial também, a doutora Jamila Vital, junta-se a nós. Doutora Jamila, boa noite. Boa noite, Sam, boa noite, Carla. Muito obrigada, né, pelo convite. Para mim é um prazer estar ao lado de duas pessoas tão importantes, né, e que têm contribuído tanto aí com o desenvolvimento da saúde, da nutrição. Muito obrigada, me sinto honrada pelo convite. Maravilha, obrigado você. Doutora Carla de Castro. Olá! Bem-vindo de volta a casa. Muito feliz, viu, de estar participando dessa jornada, ainda mais sobre autismo. A gente viu na semana passada, né, que os números estão aumentando muito, uma prevalência aí de 54 a cada 54, né, dados do CDC dos Estados Unidos. Então, a gente tem visto um aumento absurdo dos números de casos de autismo. Hoje é quase que impossível a gente não conhecer alguém que esteja no espectro. Toda sala de escola regular tem pelo menos uma criancinha ali que está dentro do espectro autista, fora os adultos também, que eu também atendo adultos que estão no espectro. Então, é algo bem alarmante, a gente precisa dar muita atenção para essa ocorrência, né, para essa prevalência, e se preparar, né, estarmos bem preparados para fazer esse acolhimento dessa família, para saber como conduzir esse processo alimentar. Então, fico muito feliz de ter a oportunidade de poder vir aqui falar sobre esse tema, né? Eu acho que informação é algo que a gente tem que distribuir mesmo, né? Tem que abrir, as pessoas têm que estar informadas, elas têm que se municiar de informações valiosas, científicas, reais, que vão fazer diferença para os pacientes. Então, fico muito feliz de poder participar desse processo todo. Maravilha, obrigado. Então, gente, como eu falei, por ordem de casa, nós faremos o seguinte: nesse painel de hoje, dando continuidade à nossa jornada, esse fórum vai ter início, então, com a doutora Jamila Vital. Ela vai brevemente falar de sua prática clínica, vai brevemente falar de suas experiências e vai entrar no assunto do tema de hoje, que é o paciente do espectro autista, e logo após as colocações, a apresentação da doutora Jamila Vital, a doutora Carla Castro vai entrar com alguns comentários adicionais, e aí eu sigo também moderando as perguntas dos painéis e dos participantes. Bom, então, acho que eu vou começar, né? Vou aqui, novamente, vou inicialmente me apresentar. E eu fico muito feliz com esse convite, porque quando entraram em contato comigo para falar, que era para falar sobre um assunto que eu sou fascinada, estudo e trabalho e atuo todos os dias, que é com relação ao eixo intestino-cérebro, e essa relação, né, da importância da imunidade dentro do transtorno de espectro autista. E para mim é um prazer falar sobre esse tema, né, porque é uma temática, a questão da saúde intestinal em si é uma temática que eu tenho estudado profundamente ao longo dos últimos anos e que eu tenho visto realmente assim uma aplicabilidade muito grande em diversas áreas, né? E a gente vê também aí tão forte dentro do transtorno do espectro autista. Justamente eu vou me apresentar rapidamente, né? Como o Sam falou, eu sou a doutora Jamila Vital, eu sou nutricionista, assim como a doutora Carla, eu sou de Brasília também, sou graduada pela Universidade de Brasília, tenho especialização em nutrição funcional e nutrição esportiva pelo Instituto VT,
E estou cursando uma especialização em gastroenterologia funcional e nutrigenômica também, né? Além de, claro, a especialização em modulação intestinal. Então, ao longo aí dos últimos anos, tenho trabalhado bem intenso dentro dessa área, né? Quando entraram em contato comigo, eu disse, minha experiência dentro do transtorno espectro autista não é tão grande, né? E por isso que a gente tem aqui também, ainda bem que a gente tem aqui a doutora Carla, que tem toda uma carga, uma experiência prática, mas quando é para falar de intestino e de cérebro, eu tô dentro, então eu consigo discorrer bem. Então, inicialmente, né, explicando, dando uma pincelada para vocês sobre o que é, de fato, o eixo intestino-cérebro, né? Essa conexão que existe do nosso cérebro com o nosso intestino. E eu vou tentar ser breve, né? Mas, assim, a gente vê que atualmente a gente tem a influência da microbiota, principalmente a microbiota intestinal, em todos os aspectos da fisiologia, incluindo a comunicação do eixo intestino-cérebro, o funcionamento cerebral e o comportamento. Então, a gente sabe que quadros como depressão, ansiedade, eles são diretamente influenciados pela característica dessa microbiota intestinal, de como que está essa saúde intestinal e o quanto essa conexão bidirecional que acontece, ela é importante para os aspectos comportamentais também. Essa rota, então, entre o intestino e o cérebro, ela é, como eu falei, bidirecional, homeostática de comunicação, e ela usa vias neurais, hormonais e imunológicas. Então, a gente tem todas essas vias atuando, né, em conformidade para que esse eixo esteja aí se comunicando de forma constante. A disfunção dessa rota traz, então, essas consequências patofisiológicas, então traz diversas questões, como eu falei, depressão, ansiedade e questões comportamentais também, além de outras questões, claro, que estão relacionadas. Essas alterações dentro do eixo intestino-cérebro, elas são associadas a um quadro de inflamação intestinal. Então, não é só uma questão bacteriana, né? Não é só uma questão de micro-organismos. A gente tem que pensar que todo aquele ambiente de inflamação intestinal acontecendo vai ter um impacto direto, então, dentro desse eixo intestino-cérebro. A nossa microbiota, ela é fundamental para a manutenção da integridade dessa barreira intestinal. Então, se eu tenho um desequilíbrio da microbiota intestinal, eu tenho automaticamente um desequilíbrio da minha integridade de barreira. É importante para essa questão da barreira hematoencefálica, para a expressão de neurotransmissores, porque a gente tem um número muito grande de neurotransmissores que é produzido no intestino, né, que não é usado diretamente ali dentro do cérebro, não é utilizado, mas acontece a sinalização, a produção desses neurotransmissores faz a sinalização lá no cérebro, e dos seus receptores também, e a modulação da atividade cerebral e do comportamento. Então, quando a gente fala sobre modulação da microbiota intestinal, a gente está falando em modular esse eixo intestino-cérebro, visando uma melhora de vias comportamentais, hormonais, imunológicas e entre outras. Então, aqui nessa imagem, né, eu mostrei aqui rapidamente essa relação, então, coloquei aqui uma imagem que mostra quando tem uma conexão desse eixo intestino-cérebro adequada, a partir de uma função intestinal saudável e equilibrada, você tem um status saudável, então você tem um comportamento, cognição, emoção e nocicepção dentro dos níveis normais, e você tem níveis saudáveis de células inflamatórias e dos mediadores inflamatórios também, e uma microbiota intestinal, então, normalizada, né, equilibrada. Já em situações de estresse e de doença, que causa uma anormalidade dessa conexão do eixo intestino-cérebro causada por uma função intestinal, por uma microbiota intestinal em desequilíbrio, por uma inflamação intestinal, enfim, todo esse desequilíbrio que acontece, você tem, então, essas alterações no comportamento, cognição, emoção, nocicepção, os níveis de células inflamatórias e dos seus mediadores ficam muito alterados, eles sobem bastante, e acontece, então, a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio bacteriano, que traz consequências como a permeabilidade intestinal, né, o leaky gut e outras questões de alergias, inflamações e etc. Tá? Dentro do contexto, então, do transtorno do espectro autista, o que a gente tem atualmente, né? O que os estudos eles têm mostrado? Inicialmente, a gente vê que os artigos têm
trabalhado e apresentado para a gente que alterações nos hábitos alimentares e distúrbios no trato gastrointestinal também estão descritos como tendo uma interferência direta na etiologia e na sintomatologia do quadro, podendo inclusive trazer um impacto no equilíbrio funcional do organismo. Né? E que crianças com autismo, pessoas com autismo, né, apresentam frequentemente problemas gastrointestinais, que têm episódios de diarreia, de constipação, refluxo, alergia ou intolerância alimentar. E essas questões gastrointestinais, elas causam um ciclo dentro do equilíbrio da saúde intestinal. Elas são causa e consequência desse desequilíbrio, desse processo inflamatório que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a disbiose, a hiperpermeabilidade intestinal, o que eu falei para vocês, que é o leaky gut, gastrite, enterocolite, esofagite, estão entre as principais patologias gastrointestinais identificadas dentro das pessoas desse grupo, e as alterações enzimáticas, trazendo um comprometimento da digestão e absorção de nutrientes, causa uma disbiose intestinal, que também está associada à má digestão de nutrientes e à hiperpermeabilidade intestinal, gerando, assim, um quadro de inflamação associada ao estímulo desses mediadores imunológicos diante da presença desses alimentos mal digeridos no intestino. Porque o quadro de disbiose, de desequilíbrio intestinal entre si, ele não é só causado por uma questão bacteriana, né? Então, se a gente tem alimentos que não foram digeridos, um desequilíbrio digestivo desde o início da digestão, vai levar como consequência a um desequilíbrio lá no final desse processo intestinal, no final desse processo digestivo, chegando ao intestino, então, e fazendo o estímulo desses mediadores inflamatórios, desses mediadores imunológicos, causando, então, os impactos, e isso dentro dessas alterações enzimáticas e também dos quadros de má absorção e até de desnutrição causados pelo contexto do transtorno autista. As alterações comuns na resposta imunológica a certas proteínas alimentares, especialmente ao glúten e à caseína, né, que são proteínas que realmente são de mais difícil digestibilidade por nós, seres humanos, que já... Para quem tem uma digestão normalizada, digamos assim, né, para quem tem uma questão imunológica normalizada, ela já tem um impacto imunológico lá no intestino. Imagine para quem tem alterações enzimáticas, né? Esse impacto vai ser muito maior. Isso vai promover realmente um aumento, então, do quadro de inflamação intestinal. Também uma dificuldade na função absortiva de minerais, como zinco e cobre. E esses minerais são muito importantes para a imunidade e para o funcionamento intestinal adequado, né? Deficiência de zinco, por exemplo, está muito envolvido em deficiências enzimáticas. O nosso corpo precisa bastante de zinco para ter uma produção adequada de enzimas digestivas. E esse envolvimento, então, do eixo intestino-cérebro dentro desses distúrbios gastrointestinais funcionais e do neurodesenvolvimento, então, fortalecendo, reforçando aquele impacto do eixo intestino-cérebro que eu falei para vocês mais cedo. E uma hipótese muito importante que a gente encontra, né, que eu encontrei dentro de um artigo, que foi que crianças portadoras de transtorno do espectro autista não desenvolvem uma microbiota intestinal desde o nascimento. Então, a gente já tem esse conhecimento, que essa microbiota em desequilíbrio, ela não é saudável desde o período do nascimento, e isso promove, então, esse ambiente inflamatório. Isso vai favorecer o desenvolvimento das neurotoxinas, que são relacionadas ao desequilíbrio da microbiota, trazendo um quadro de neuroinflamação e, como consequência, então, quadros de alterações comportamentais. Então, quando a gente faz esse link, né, do eixo intestino-cérebro, a questão imunidade e jogando para dentro do contexto do transtorno do espectro autista, a gente tem que pensar num ponto central, que é o processo inflamatório que se inicia em nível intestinal por todas essas relações que eu contei para vocês logo agora, né? Promovendo esse ambiente inflamatório no intestino e interferindo diretamente no eixo intestino-cérebro e no processo inflamatório em todo o nosso organismo. Então, esse é o ponto que é a chave que liga, né, digamos assim, que a gente consegue fazer essa associação, então, de imunidade, inflamação, eixo intestino-cérebro e o impacto dentro do transtorno do espectro autista, certo? O que a gente pode fazer, então, né, para tentar amenizar esse quadro de inflamação intestinal, essa disbiose, esse intestino permeável e, como consequência, ter uma resposta positiva, então, dentro da sintomatologia e do quadro de transtorno do espectro autista?
Inicialmente, vou levantar aqui, né, a questão da modulação intestinal, que ela tem sido amplamente utilizada e a gente tem visto grandes diferenças dentro do quadro. O objetivo com a modulação intestinal é buscar o equilíbrio da microbiota por meio de uma associação de dieta, suplementação, comportamentos, visando então promover esse ajuste do eixo intestino-cérebro. Então, a gente consegue, por meio dessa modulação, restabelecer o equilíbrio da microbiota intestinal, consequentemente a integridade desse intestino vai ser melhorada e a gente vai ver então toda uma melhora desse eixo, tá? A modulação intestinal então promove melhora da hiperpermeabilidade, trazendo então a diminuição da inflamação e melhorando os sintomas a curto, médio e longo prazo. O objetivo então é amenizar esse quadro inflamatório para diminuir a produção de neurotoxinas e diminuir o quadro de neuroinflamação. Dentro da dieta, dentro da alimentação, o que a gente já tem hoje de conhecimento é que, então, a redução do consumo desses alimentos que têm potencial inflamatório, potencial alergênico também, e inclusão de alimentos com potencial anti-inflamatório como uma estratégia fundamental na modulação intestinal. E isso entra a redução ou eliminação de glúten e caseína, o uso de gorduras saudáveis, a eliminação dos temperos artificiais, a redução dos alimentos industrializados de maneira geral, né, de açúcar, de refinados, e a inclusão, então, do que a gente chama atualmente de comida de verdade, né, que são vegetais, frutas, carnes, proteínas, todos os alimentos que são de forma natural. Porém, a gente sabe que existe um viés comportamental, principalmente causado pela seletividade alimentar do paciente autista. Então, esse é um grande desafio para nós nutricionistas, e a Carla com certeza concorda, né, que esse é um desafio para nós por causa desse porém da seletividade alimentar. E a gente, então, faz essa modulação imunológica a partir da redução, então, desse perfil inflamatório, né, que é associando tudo isso, associando suplementação, dieta, comportamentos, para que a gente diminua esse perfil inflamatório e tenha, então, uma melhora aí desse eixo intestino-cérebro. E, claro, a gente tem o beta-glucano como um excelente aliado, né, porque ele é responsável aí por aprimorar essa resposta imunológica, tanto a nível local, dentro do intestino, quanto a nível sistêmico, por causa de toda a questão dos mediadores inflamatórios, a atuação então, do beta-glucano dentro dos mediadores inflamatórios. Ele tem uma alta biodisponibilidade no lumen intestinal, então isso é uma coisa muito importante, porque se a gente está falando em inflamação local, inflamação a nível intestinal, o quanto mais biodisponível tiver aquele ativo que eu estiver usando, que vai atuar dentro dessa inflamação, mais potente vai ser. Então, a gente tem que pensar que ele está na frente, né, dentro dessas associações, por causa dessa alta biodisponibilidade dentro do lumen do intestino. Ele age na inflamação intestinal, diminuindo a atividade das citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. Então, pensando não só, como eu falei para vocês, não é só um contexto de bactérias, não é só de micro-organismos, é todo um contexto inflamatório que acontece, e ele promove, né, esta melhora desse ambiente, e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora do perfil bacteriano, do perfil de micro-organismos também, porque está tudo conectado ali, e trazendo, então, essa redução da inflamação intestinal, promovendo a redução das neurotoxinas, da inflamação e trazendo, então, esse impacto positivo dentro do eixo intestino-cérebro. Então, é muito interessante, assim, quando a gente faz essa ligação, essa conexão de algo que está acontecendo a nível local. E eu fico muito feliz em ver o quanto a saúde intestinal, a importância da saúde intestinal tem ganhado destaque nos últimos anos, e nos últimos tempos, porque a gente vê que para tudo que acontece dentro do nosso corpo, o nosso intestino ele é um órgão extremamente importante, que durante muito tempo foi meio que reduzido, né, negligenciado, digamos assim. A gente não dava tanto destaque à importância da saúde intestinal em si, mas conforme a gente foi estudando e conhecendo, a gente vai vendo, então, aplicabilidade para tudo, e principalmente aqui, então, dentro do transtorno do espectro autista. Aqui eu tenho algumas referências para vocês, dentro do que eu pesquisei, do que eu encontrei, que a gente tem de mais atual. Realmente faltam, né, estudos, principalmente quando a gente fala sobre questões
de condutas, faltam ainda estudos mostrando qual é a melhor conduta, ainda não existe um consenso 100% sobre essa questão do glúten, sobre essa questão da caseína, né? Existe bastante debate, mas se a gente for pegar pela lógica intestinal, faz sentido. Então, faz sentido o que é esse contexto e faz sentido, então, dentro das possibilidades, tentar aplicar uma junção aí disso tudo para conseguir um ganho positivo. Excelente, doutora Jamila. Muito obrigado pela apresentação, excelente explanação, muito interessante esse caminhar seu de fazer essa conexão direta, né, entre o estado do nosso sistema imune, na conexão do intestino com o sistema nervoso central. Acho que isso tem sido algo cada vez mais que tem ganhado um campo de conhecimento. E quanto mais a gente aprende, mais temos aprendendo que a gente precisa aprender mais sobre essa conexão, né? Está relacionado com vários aspectos da saúde mental, né? Antigamente, até 20 anos atrás, nós relacionávamos o sistema imune com o sistema nervoso periférico e não muito o sistema nervoso central. Hoje, então, tanto o periférico como o sistema nervoso central está extremamente vinculado aí ao status da saúde do sistema imune do indivíduo, né? Eu vou agora tirar... Como é que tira do modo de apresentação? Não sei. Tá contigo. Deixa eu saber. Ok. E aí eu gostaria de fazer o seguinte, houve na sua fala aí algo bem interessante sobre, né, alterações enzimáticas, falou aí sobre a centralidade da modulação do sistema imune na gestão, né, do caso dessa seletividade do apetite do indivíduo, né, portador do espectro autista. E eu gostaria, nesse sentido aí, a doutora Carla fazer algumas colocações nesse sentido, tanto nas alterações enzimáticas como a modulação do sistema imune pode contribuir nessa ampliação, talvez, ou redução da seletividade, né? O paciente é bem seleto, alguns deles são 4 ingredientes. Gostaria que a senhora pudesse elaborar um pouco mais, doutora Carla. Olá, Jamila, parabéns, viu, pela apresentação, foi ótima. Acho que você resumiu muito bem o que é a conexão cérebro-intestino, principalmente dentro do espectro autista. Eu notei algumas coisas bem relevantes e importantes também. Essa cascata que acontece, né? Imunidade, inflamação, neuroinflamação, alteração comportamental, que vai acabar chegando lá na seletividade alimentar. É algo que para a gente é muito, igual você colocou, é um desafio dentro da nutrição. Eu já recebi pacientes do consultório que comiam 4 alimentos, como o Sam falou, eu trago isso na minha apresentação também. E assim, desesperador, essa é a palavra, né? Você vê uma criança desnutrida, muitas vezes com sobrepeso, porque o excesso de carboidrato, excesso de açúcar, a repetição de um mesmo alimento. Então, ao mesmo tempo que ela é desnutrida, porque ela não tem acesso aos nutrientes que ela precisa, né, para ser uma criança funcional, a gente fica com deficiência, a gente fica com excesso de caloria, e aí você gera um sobrepeso nessa criança. E aí a gente vem com uma cascata aí inflamatória gigantesca, que vai agravar mais ainda esse quadro. Então, falando um pouquinho dessa questão enzimática, eu vejo que é muito o que eu falei na aula passada, que é a cascata perfeita, né, a tempestade perfeita, na verdade, que a professora Denise fala muito. Então, eu tenho uma criança que muitas vezes não nasceu de um parto normal, ela veio de uma cesariana, muitas vezes agendada, lembrando que a mãe, os genitores, ninguém tem culpa, eu gosto muito de reforçar isso, tá? Ninguém tem culpa desse processo, não existem culpados, existem casos que acontecem, a gente precisa tratar. Então, às vezes, veio de uma cesariana, a criança não consegue amamentar, foi entrado precocemente com uma fórmula, muitas vezes inadequada para aquela criança, porque ela não tem o intestino pronto para fazer essa absorção. Aí eu venho com, né, essa microbiota que já não está 100% formada, ela fica mais exposta ainda quando a gente fala no leaky gut, quando a gente fala em permeabilidade intestinal, hiperpermeabilidade. E aí eu venho com umas infecções oportunistas, né? Muitas vezes acaba desenvolvendo aí uma
intolerância, uma hipersensibilidade alimentar. Muitas vezes a criança vai ter uma APLV causada pela própria fórmula, né? Uma alergia à proteína ao leite da vaca. E aí a gente entra com um processo de medicação, você vai entrar com antibiótico, você vai entrar ali com corticoide, dependendo da situação daquela criança. É um contexto. Aí você vai juntando uma coisa com a outra quando você vê a criança está no espectro autista. E aí é impossível ter uma produção enzimática adequada num processo como esse. É impossível querer que a criança tenha uma boa digestão num processo como esse. E aí ela cresceu um pouquinho mais, foi feita uma introdução muitas vezes precoce, né? Eu atendo crianças. Jamila, eu não sei exatamente se você atende criança no consultório, sim? Não, atendo adolescente e adulto. Tá, falando um pouquinho das crianças, eu faço também introdução alimentar, e o que eu vejo muito é uma introdução precoce, às vezes porque a mãe precisa trabalhar, porque a família precisa que ele iniciar um processo para poder colocar numa creche. Então, a gente não tem o sinal de prontidão da criança, muitas vezes. Então, já é um processo que também vai atrapalhar essa microbiota intestinal, que não está preparada para um alimento sólido, completo, tão complexo igual é a nossa alimentação. E a gente começa a aumentar essa desbiose também. E aí a criança, às vezes, não aprendeu a mastigar direito, ela não lateralizou o alimento vai chegar no estômago inteiro, não tem um estímulo neural para a produção e liberação das enzimas digestivas, enfim. Né? Aí é um contexto inteiro, é um somatório de questões e pontos que acabam levando e aumentando e agravando essa inflamação, tanto a nível intestinal, que a Jamila falou muito, e também a nível sistêmico. É aí que a gente entra em todo o processo metabólico alterado dentro do espectro autista, porque por muito tempo a gente foi falado que o autismo é uma alteração neurológica, assim como é a definição lá no DSM-5, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, ponto. Não é apenas isso, ele começa aí, né? Ele tem um desenrolar muito grande, metabólico, que tem uma ação importante lá no processo alimentar, né? Eu costumo dizer que o que mais chega, o que a gente mais tem contato na vida é comida. E o que está inflamando esse paciente? Comida. É uma comida inadequada para aquele paciente, para aquele processo, para aquele intestino, né? Então, é exatamente aí que a gente precisa atuar. Então, eu vejo muito que o processo do transtorno do espectro autista, ele começa lá na alimentação. Então, eu não tenho como evoluir um paciente se eu não cuidei da alimentação dele. Eu não tenho como sentar uma criança num banco de terapia para fazer 40 horas de terapia, seja ela qual for, se ele está com dor, se ele é constipado, se ele não digere, se ele está distendido. Então, primeiro passo 01, né? Eu sempre falo isso, o nosso primeiro degrau, alimentação. Né? E a gente vai melhorar todo esse processo que já foi falado da neuroinflamação, a inflamação local intestinal, da inflamação sistêmica, do sistema imunológico, né? Essa conexão bidirecional que foi falada, muito bem explicada por você, é algo incrível e que, assim, a gente tem que dar muita atenção. E, felizmente, né, já estamos em 2021, felizmente, hoje a gente já sabe que isso existe, tem milhares de artigos que afirmam isso. Então, não é algo que a gente ainda está tentando entender, é algo que já foi dado e que a gente precisa, de fato, assumir e trabalhar. Né? Então, esse é o contexto aí. Legal. Muitas vezes, gente, e eu quero passar a bola para a doutora Jamila, né? Muitas vezes a gente quer às vezes um perfil, uma resposta laboratorial, e um perfil imunológico, um perfil no hemograma, e às vezes eu quero saber se isso auxilia, né? Se isso é uma prática que eu posso adicionar, né? Ter um perfil, né, do hemograma da criança, do adulto, que seja com esse quadro, né, tanto caracterizado isso. Se tem algum lugar que eu olho, eu percebo isso, se não, mas de formas gerais, né, se isso é algo válido, porque muitas vezes a gente está olhando para o hemograma e às vezes pode estar mascarado. E minha pergunta rapidinho, então, começando pela doutora Jamila, depois seguindo pela doutora Carla, qual é a experiência de vocês e a recomendação de vocês?
Bom, a gente tem alguns marcadores, né? Vamos falar de um exame de sangue comum, por exemplo. A gente tem alguns marcadores inflamatórios que dão um indicativo para a gente de que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa acontecendo ali, mas a gente fala que a clínica é sempre soberana, né? Então, entra muito na questão dos sintomas. Então, quando a gente vai fazer uma boa anamnese, aquela entrevista extensa, o paciente fica assim, uma hora e pouco, respondendo um monte de perguntas. E ali, na anamnese, que a gente vai realmente conseguir fazer uma boa identificação. Porque existem exames que a gente consegue identificar, né? A gente tem exames, por exemplo, um exame de fezes, alguns exames específicos, onde a gente consegue identificar características de alergias, intolerâncias. Porém, nem sempre esses exames são acessíveis, então a gente tem que pensar em como que é o acesso do paciente a esses exames. E nem sempre o que o exame fala ou não fala é a realidade. Então, realmente, para mim, a clínica sempre fala mais alto. Então, eu estou vendo o exame, às vezes eu vejo e já pergunto para o paciente na hora, está sentindo tal coisa? Isso está acontecendo com você? Ou então o paciente me fala e eu já abro o exame esperando ver alguma coisa ali. Então, é uma associação que a gente faz com a clínica, né, com os sintomas, e às vezes o exame ajuda, às vezes ele não tem resposta. Então, isso varia bastante. Posso? Aquela ansiosa, né, para falar. Manda mal. Já viu que eu sou difícil para triangular, né? A pessoa quer falar o tempo inteiro. Complementando só o que a Jamila falou, sim, a gente tem alguns marcadores importantes lá no hemograma. A gente tem a questão dos monócitos, que é algo que eu dou muita atenção, sempre observo. Tem o eosinófilo também, que vai trazer informação para a gente a respeito de algumas alergias alimentares, também pode falar um pouquinho sobre parasita. A gente tem a homocisteína, que fala, né, B12, B9, como é que está essa regulação, como é que está a detox, neuroinflamação, mas a clínica é soberana, e aí perfeita fala, perfeita colocação, a clínica sempre vai ser soberana. Então, nem sempre todos os pacientes têm acesso aos exames, nem sempre é possível. Criança muito pequenininha, eu sou muito reticente em pedir para furar. Então, às vezes eu falo, mãe, vamos deixar o exame aqui prontinho? Quando for preciso mesmo, a gente fura. Quando o pediatra pedir, quando outro médico pedir, a gente associa e faz uma retirada só, porque é muito traumático para a criança fazer uma retirada de sangue, ainda mais quando crianças no espectro autista, falando em relação à questão mesmo social, que a gente sabe que existe uma alteração social importante no comportamento. Então, eu sou bem cuidadosa com esse processo. E aí a gente precisa trabalhar, né? Eu não posso depender só de exames, só de papel, de dados, para fazer finalizar a minha conduta, né? Então, a gente sempre observa a clínica, sim, que é extremamente importante, uma boa anamnese, uma anamnese bem feita, um relatório bem escrito, bem respondido. Eu trabalho muito com pré-questionário, né, para que as mães preencham, peço os laudos, peço foto, para que eu tenha toda essa informação para fechar aquele caso, para entrar na parte da suplementação. Então, ajuda, mas ele não digamos assim, ele não é o ponto-chave, não é o ponto focal dentro desse processo. Perfeito, isso, exatamente isso, era a minha inclinação, né, de pensamento. Por quê? Porque os sinais inflamatórios, eles, de uma forma geral, eles são o mesmo, independente da patologia, né? Se você for pegar desses autoimune, você vai ver, se você vai querer granular a nível de interleucina, você vai ver interleucina 1, interleucina 6, né? Esses sinais inflamatórios vão estar lá, não está estabelecido, né? Então, eu sei exatamente isso, que talvez o hemograma pode auxiliar, pode contribuir, mas não é divisor de águas aí, né? Como vocês estão sinalizando, né? Eu quero agradecer a participação de todos que estão no nosso webinar, nossa jornada, segundo dia da nossa jornada. Estou falando aqui com a doutora Carla De Castro, a doutora Jamila Vital, e estamos ao vivo também no Facebook. Obrigado a vocês todos que estão no Facebook. Você pode transformar o seu Facebook numa sala de compartilhamento, sala de vídeo, e beneficiar outros profissionais de saúde, ou mesmo parentes ou cuidadores de pessoas que são portadoras do espectro do autismo. Eu quero convidar vocês agora, os participantes, a enviar suas perguntas no chat. Eu vou estar sendo o moderado sem moderação, e vou estar passando essas perguntas para as nossas apresentadoras. E eu quero, desde já,
encorajar você que estiver também online no Facebook, fazer suas perguntas. Nossa equipe está atentos aí a qualquer pergunta. Vai ser um privilégio poder atendê-los. Gente, nosso objetivo é que possa trazer mais luz à sua prática clínica. Talvez você esteja hoje diante de desafios que estão chegando à sua clínica, à sua prática clínica, e tu precisarias aí de algumas dicas. Está aqui, esse é o nosso objetivo, de introduzir esses assuntos que possam auxiliar você na sua prática clínica. Esses questionários, doutora, a Carla, que a senhora falou, né? O pré-questionário, o pré-consulta, como é que chama? Eu chamo de questionário pré-consulta, é uma pré-anamnese, né? Perfeito, porque... Aquela, posso falar? Pode falar. Sempre, né? A pessoa não consegue, gente, eu não consigo dar uma resposta curta, eu preciso treinar isso. Vida de professora, né? A gente já começa a falar em emenda no assunto. Essa glândula de professora tem que deixar desenvolver, é isso aí, manda bala. Nossa, é muito. O que acontece? Jamila vai concordar comigo, a nossa anamnese é muito longa e fica difícil a gente coletar todos os dados na hora da consulta. E às vezes a mãe não lembra. Gente, eu falo mãe porque eu atendo muita criança, mas eu também atendo adulto. Então, às vezes o paciente não lembra na hora que você pergunta. E aí, quando você manda um questionário antecipadamente, ele tem tempo para refletir sobre aquilo. Nossa, esqueci. Aí ele entra lá e coloca mais alguma informação. Então, é um questionário que a mãe vai responder, responsável, o próprio paciente, onde ele vai colocar todas as informações necessárias para a gente fechar o caso. Né? Então, eu faço um estudo de caso prévio. Então, todo paciente que vem passar comigo, eu já sei da vida dele ali, minimamente, tudo que eu preciso. E na hora da consulta, eu uso o meu tempo para tirar dúvidas do paciente, da mãe. Às vezes, as minhas consultas são em dupla, em trio. Eu já tive consulta que estava mãe, pai e a avó, porque a avó também ajudava a cuidar da criança. Então, ou a babá estava junto. Então, eu permito que outras pessoas participem. Hoje, nas videochamadas, né, nas teleconsultas, isso é muito fácil, acaba sendo muito tranquilo, a gente abre uma sala onde outras pessoas participam. Tem pais que gostam de gravar a consulta, eu também permito. Então, é um momento que eu tenho para investir informação naquela família. Tem família que já chega mais instruída, tem família que chega que não sabe nada. Então, eu uso o meu tempo de consulta para tirar dúvidas. E aí, a informação que eu pego, aquela básica que eu vou precisar para fechar o caso, o responsável, o paciente me manda anteriormente. Assim como exames, laudos, fotos, até vídeos de crianças, às vezes, dependendo do caso, eu peço para a mãe mandar. Então, fica mais fácil. Quando a gente chega na consulta, você já sabe o que você está aguardando, qual é a questão, o ponto focal. Então, é mais fácil da gente ser mais assertivo. Ótimo, excelente. Doutora Jamila Vital, você também tem essa prática para pacientes portadores do autismo com o uso desse questionário, dessa pré-consulta, as dúvidas também? Eu envio alguns questionários, mas eu também gosto bastante de conversar. Assim como a Carla, eu gosto muito de falar, não consigo falar pouco, nem responder perguntas pequenas, de forma sucinta, eu estou me esforçando. Mas eu gosto bastante também, muitas vezes eu faço já, né, além desse pré-consulta, eu aproveito o momento da consulta para dar aquela aprofundada dentro daquele tema, para eu realmente ver o paciente me respondendo, né, essa coisa do visual, de como ele reage a determinadas coisas que a gente fala, são muito importantes porque está tudo ligado, né? Está tudo influenciado. Então, eu gosto bastante dessa forma e de usar o momento da consulta mesmo para a gente estar ali disponível para poder atendê-los. Ótimo. Temos aqui uma pergunta já da doutora Samile Mara Teixeira Barbosa de Oliveira. Ela pergunta, o beta-glucano seria via de suplementação? Eu vou passar essa pergunta para a doutora Jamila Vital, depois a doutora Carla. Sim, a gente usa o beta-glucano via suplementação, né? E a gente tem diversas doses aqui. Eu estou, inclusive, procurando a minha cola. O Sam pode me ajudar aqui com a colinha. A gente não consegue gravar tudo de cabeça, não. A Carla sabe. Verdade. A gente usa, né, as dosagens, então, geralmente de 1 a 3 vezes ao dia, né, uma dose aí de 5 a 10 ml
aproximadamente até 15 ml, né, que a gente consegue usar. Então, ali a suplementação, sim. Associado, então, só o beta-glucano, ele foi aquilo que a Carla falou, a alimentação, ela é aquilo que você está colocando dentro do corpo todos os dias, né? Se você não faz uma remoção daquilo que está inflamando, dificilmente o beta-glucano sozinho vai conseguir ter todo o impacto que a gente espera. Então, ele associado com a conduta da mudança dos hábitos alimentares, da alimentação em si, ele vai ser via suplementação, então, fazendo esse casamento para tudo dar certo. Maravilha. Doutora Carla? E é exatamente isso. Eu costumo dizer que não existe suplemento que corrija uma alimentação mal feita. Não tem. Até porque a suplementação, ela vem para complementar, ela não vem para substituir. Então, muitas vezes eu vejo isso, tanto dentro de pacientes do espectro autista, como pacientes típicos também, que eu também atendo, alergias múltiplas, enfim. Todo mundo, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Ela quer continuar comendo o alimento que inflama, ela quer continuar comendo o alimento que gera seletividade alimentar, o alimento que tem ação opioide, e aí eu falo especificamente da caseína e falo do glúten também, e ela quer um suplemento que resolva essa questão. Não tem como, né? Um problema que foi gerado por uma má alimentação, ele é corrigido com alimentação, e a suplementação vem para otimizar esse processo. É isso que o beta-glucano faz. Então, a gente vai fazer uma suplementação conforme a idade, conforme o nível de inflamação de cada paciente, altamente individualizada a dose. Na semana passada até falei um pouquinho sobre pacientes que têm muita constipação, então a gente tem que pensar em diluir essa suplementação. Pacientes que têm diarreia, de repente a gente precisa deixar ele mais espessado para que ele não tenha um trânsito muito rápido no intestino. Então, tudo de acordo com a individualidade do paciente, mas lembrando que o ponto 01 desse processo inteiro é a correção da alimentação. E aí a suplementação entra para complementar, né, para auxiliar, assim como os medicamentos. Sim. Né? Uma doença que é causada por uma alimentação, ela não é corrigida com medicamento. Tá aí a diabetes, para deixar isso muito claro para a gente. Né? Então, não adianta entrar com um hipoglicemiante, não adianta entrar com um medicamento que vai melhorar a sensibilidade à insulina, se o paciente não tiver consciência de que ele precisa reduzir os carboidratos da dieta dele. Perfeito. Então, é colocar fogo e jogar água. Colocar fogo e jogar água. Né? A gente fica nesse ciclo vicioso, que é o que a gente não quer, porque isso traz inflamação, tanto sistêmica quanto neural. Então, é um cuidado que a gente tem. E eu gostaria até de ir além, Carla, sobre essa questão, assim, a alimentação, claro, ela é a base, né? Mas a gente tem que pensar em todas as outras coisas que nos inflamam também, coisas que a gente está exposto todos os dias, né? Então, a gente tem água que a gente bebe, a gente tem a poluição, a gente tem agrotóxicos, então a gente tem que pensar que o quanto mais eu quero desinflamar, menos exposto a tudo que me inflama eu preciso estar. Inclusive, e aí sono, né? Inclusive prática de atividade física, inclusive a questão social, o manejo do estresse, porque tudo isso traz um impacto inflamatório dentro do nosso organismo. Então, é uma junção de várias coisinhas. Diz que nenhuma suplementação substitui nada que seja básico que está errado, né? A alimentação e essas outras questões. Muito bom isso, porque essa seria a minha próxima pergunta. Muitas vezes o paciente, o indivíduo portador, né, do espectro autista, né, você falou, talvez com a certa, eu não sei, eu não tenho esse dado diante de mim, mas eu não sei se há se há uma certa incidência de sobrepeso, se está alguma porcentagem, algum dado sobre essa porcentagem de paciente portador, da criança principalmente, talvez, desse espectro, e se eles têm a tendência a ser obeso, né? Quantos por cento, 10%, 5%, há uma tendência a ser ou não. Mas o que nós temos observado é que assim, o uso do Biovit Bioglucan, inclusive com indivíduos adultos, é que ele melhora o metabolismo, porque quando tu está melhorando os sinais inflamatórios, reduzindo os sinais inflamatórios, você melhora essa absorção a nível do intestinal, onde ele é absorvido, e já age localmente no sistema imune inato, além do sistema imune adaptativo, você reduz os sinais inflamatórios, melhora a absorção, você melhora o metabolismo do indivíduo, você acaba melhorando, inclusive, né, a prática de exercício, a tendência à perda de peso para o indivíduo, porque ele começa a exercitar, caminhar um pouco mais. Então, assim,
há uma certa tendência, doutora Carla, do paciente ser ou não obeso, se há ou não? Como é que estão esses dados? Existem esses dados em algum lugar do mundo? Então, não tenho essa informação, inclusive vou até depois pesquisar, e fico devendo ela para você, vou fazer essa pesquisa, esse levantamento, e se não tiver, vou até sugerir, porque é um dado bem interessante. O que eu vejo é que a gente tem os extremos, ou eu tenho um paciente obeso desnutrido, ou eu tenho um paciente desnutrido, baixo peso. Normalmente ele é desnutrido, no geral ele é desnutrido, mas muitas vezes ele está no sobrepeso, ou muitas vezes ele está no baixo peso. O dado real de quantos por cento seria, né, cada situação eu não tenho agora, mas dificilmente eu tenho um paciente eutrófico dentro do processo, dentro do transtorno do espectro autista, justamente por toda essa questão, toda essa cascata inflamatória que eles estão expostos, principalmente quando a gente fala em seletividade alimentar. Seletividade alimentar não é exclusiva de paciente autista. Eu tenho crianças típicas que também têm um processo de seletividade alimentar importante. Claro que a quantidade é muito maior, eu tenho muito mais pacientes autistas seletivos do que típicos seletivos. Se eu não me engano, em torno de 89% pacientes autistas estão dentro de um processo de seletividade alimentar, mas a gente também observa isso fora do espectro, e a seletividade alimentar é algo que impacta muito nesse processo de estar ou não desnutrido, de estar ou não eutrófico. Então, é algo que a gente tem que dar muita atenção e é um desafio grande dentro da nutrição e do espectro trabalhar esse processo de seletividade. Mas é exatamente como você falou, quando eu consigo regular todo o organismo, tudo funciona, né? Nós fomos feitos para funcionar e não para não funcionar. Então, quando eu entro com a intervenção nutricional, quando eu entro com uma suplementação, quando eu estimulo a modulação do estresse, seja em adulto ou até em crianças mesmo, quando eu consigo coordenar esse sono, quando eu consigo introduzir uma atividade física, o consumo de água adequado, aí eu deixo todo o sistema mais organizado para que ele funcione. E isso vai gerar uma série de benefícios, inclusive a redução da inflamação. O nosso corpo, ele tem condição de combater a inflamação sozinho. Só que o problema é que ele é tão bombardeado que muitas vezes essa capacidade fica perdida e a gente tem que lançar mão de outros artifícios para tentar ajudá-lo, né? Apoiá-lo nesse processo. Mas esse deveria ser um processo que acontece naturalmente no nosso organismo. Inflamar e desinflamar é um processo natural do organismo. É igual o detox que a gente faz, como a gente respira. Mas o paciente muitas vezes está tão inflamado, tem tanta ausência de nutrientes que são fundamentais nesse processo que ele não consegue. E aí, quando a gente identifica isso, seja no exame, seja na clínica, seja numa anamnese, seja numa fala, né, que o paciente faz no consultório, aí a gente vai lá e consegue otimizar esse processo. É dessa forma que acontece. E quando a gente fala sobre sobrepeso e obesidade, né, é extremamente relevante. Não tem como você resolver uma questão de sobrepeso e obesidade sem você desinflamar aquele organismo. O organismo inflamado, ele não vai entrar, né, no emagrecimento, digamos assim, se eu pudesse brincar essa frase. Então, é realmente isso que é muito importante. E eu falo muito para os meus pacientes que têm essa intenção, né, de resolver questões metabólicas, etc. Falo, antes de qualquer coisa, a gente não vai fazer déficit calórico nenhum aqui. A gente vai te desinflamar. E aí, como consequência, seu organismo vai caminhar. E é muito interessante, e aí o Biovit entra fazendo esse suporte para a gente. Perfeito. É melhorar para emagrecer e não emagrecer para melhorar, né? As pessoas têm uma Exatamente. Perfeito. Então, assim, para eu profissional, tá, nutricionista, que estou acompanhando, né, fazendo parte dessa jornada, um paciente chegou a mim com esse perfil. Então, assim, o que eu estou entendendo é que é muito importante uma anamnésia, né? O hemograma pode somar, mas não é divisor de águas, né? A anamnese vai trazer mais luz a todo esse processo, né? Há uma seletividade alimentar, dietética, né? Ou de nutrientes lá, eles limita muito isso, né? Mas uma boa métrica, então, de progresso, eu poderia dizer que
uma tendência a flexibilizar ou aumentar o número de ingredientes na dieta? É razoável dizer isso, doutora Jamila Vital? Aumentar a variedade de alimentos? Uma abordagem de sucesso, ele vai tender ao paciente ser mais receptivo a outros ingredientes na sua dieta? Sim, sim. Uma vez que a gente consegue reduzir esse impacto, né, todo neuroinflamatório, a gente consegue, como consequência, melhorar questões comportamentais, e aí a gente vai trazer, então, esse benefício, né, esse algo positivo. Legal. Doutora Carla. E, como consequência, vice-versa, né? Aumentar a variedade de alimentos aumenta a oferta de nutrientes. E essa oferta de nutrientes, ela é muito importante para esse processo também. Muito bom, muito bom. Sim. Então, a seletividade alimentar igual eu já falei, um clássico dentro do autismo. É muito difícil pegar um paciente autista que não tem algum grau de seletividade alimentar. E aí o nosso grande desafio é exatamente introduzir esses alimentos nesses pacientes. E aí como é que a gente faz isso? Tem todo um protocolo para a gente trabalhar com as famílias, com os próprios pacientes, para a introdução de novos alimentos. A gente começa com o processo de substituição, muitas vezes quando eles têm a seletividade alimentar que está relacionada, às vezes, com a cor do alimento, está relacionado com o aspecto do alimento, com o cheiro do alimento. A textura é algo também importante, a gente já fala um pouquinho de alteração sensorial. Tem criança que prefere o pastozinho, né? Seria a vitamina, o mingau. Já tem paciente que gosta mais do crocante. Então, a gente começa a entender esse processo para a gente começar a ofertar alimentos saudáveis com essas mesmas características. Lembrando que os alimentos opioides, que têm uma ação opioide, né? O glúten, a caseína, tem um papel fundamental nesse processo. Né? Os peptídeos opioides, que são as proteínas mal digeridas lá na luz do intestino, elas se conectam aos nossos receptores lá no sistema nervoso central. E aí ela altera a nossa percepção sobre algumas questões, sobretudo sobre o prazer, sobre a dor. Então, às vezes, o paciente ele se torna seletivo pelo próprio alimento que ele escolhe para comer. Aí vem um ciclo vicioso. Então, a criança come pão e toma leite. Então, ela tem 2 peptídeos opioides atuando na mesma hora. Então, é muito provável que ela fique seletiva, que ela entre no processo de seletividade por conta desses próprios alimentos. E quando a gente consegue retirar isso da dieta, que não é uma medida simples, né? Já vou deixar isso bem claro, não é tão simples assim, a criança melhora. Aí ela começa a aceitar uma maçã, por exemplo. Eu recebo vários vídeos, né, da mãe filmando a criança comendo maçã que não comia, não aceitava fruta nenhuma, de repente começa a comer. Porque você tirou aquela agressão daquele sistema nervoso central, você diminuiu a neuroinflamação, né, pela qualidade dos alimentos. E, igual a Jamila falou, é um ciclo, porque aí você começa a dar mais alimentos saudáveis, mais nutrientes, os nutrientes vão colaborar com a produção de enzima, ácido gástrico, melhora o processo digestivo, melhora a produção de neurotransmissor, e aí você ganha todo esse processo, melhora a detox, melhora a imunidade, e aí o ciclo cai de novo, né, onde a gente iniciou, que é toda essa cascata benéfica, quando a gente consegue melhorar, às vezes, um ou 2 alimentos dentro de um padrão de seletividade alimentar. Perfeito, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, já vou pedir aí a doutora Jamila Vital para achar sua colinha, que tem gente querendo já como é a suplementação com beta-glucano para crianças. Vê se tu acha aí para tu compartilhar na tua tela. Achasses aí, não? Na verdade, eu vou passar essa bola para a Carla. Como a Carla tem mais experiência em atendimento com crianças do que eu vou passar essa bola para ela. Pode ser? Maravilha, com certeza. Pode sim. Boa. Já estou abrindo aqui. Bola pingando na área para a doutora Carla de Cássio, passando a doutora Jamila Vital, e eu aqui como técnico da equipe aqui. A pergunta vem da doutora Samile Mara Teixeira Barbosa. Como seria a suplementação de beta-glucanos para crianças? Vamos já colocar aqui. Eu vou subir minha tela, tá? Tá joia. Logo depois, tem uma pergunta da doutora Sandra Michele de Jesus. E aí a gente continua com as perguntas dos nossos participantes. Gente, estamos ao vivo aqui no Facebook, doutora Carla de Castro e doutora Jamila Vital. Estamos falando hoje sobre suplementação e imunossuplementação
no paciente do espectro autista. Eu quero convidar você que está online no Facebook e também que está participando ao vivo nesse webinar, faz parte da jornada sobre o paciente autista, para fazer sua pergunta, e a gente vai estar trazendo isso às nossas apresentadoras de hoje. Doutora Carla de Castro, the floor is yours. Pronto. Jamila, fica tranquila que eu também não... Tem coisa que a gente grava, tem coisa que não grava, não. Também tenho a minha colinha aqui. Gente, então, eu trouxe esse slide, na verdade, na aula passada, então estou espelhando ali de novo para vocês. O que a gente tem de básico, tá? Lembrando, gente, que tudo é individualidade, tá? Vai depender da clínica, vai depender dos exames, vai depender do nível de inflamação, vai depender do próprio paciente, então tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Mas o que é recomendado seria até 5 anos, 1 ml por idade. Acima de 5 anos, 5 ml 1 a 2 vezes ao dia. Adolescentes e adultos, 10 ml 1 a 2 vezes ao dia. Mas essas doses aqui são doses iniciais, tá? Assim, é para você ter uma base, um parâmetro. Por exemplo, eu tenho uma paciente adolescente típica com alergias diversas, né? Alergias múltiplas, que eu entrei com 15 ml 2 vezes ao dia. O primeiro frasco inteiro, quando terminou o primeiro frasco, eu entrei com 10 ml 1 vez ao dia. Ela tá na metade do segundo frasco, falei com ela hoje à tarde, ela tá excelente, melhorou muito. E era uma paciente que estava reagindo até à água. Uau. Então, depende. Essa é uma formação básica que a gente tem, né, Sam? Que, inclusive, foi em discussão com os especialistas dentro da farmácia que a gente chegou a essa definição, mas depende muito de cada paciente, depende muito né, da realidade de cada um. Perfeito. Muito bem colocado, exatamente. Cada um, você vai ter um quadro específico, né? Você vai ter aí a tua experiência, você vai desenvolver essa tua familiaridade, né? E discutindo tanto com o teu parceiro, nosso parceiro comercial local na tua cidade, né? Ou com a nossa equipe técnica interna, você vai chegar. O que a gente tem observado é que muitas vezes o melhor é, como a senhora tem feito aí, vocês têm feito, essa dose ataque. Você dá 2 de 15, 3 de 15, aquela primeira 30 dias, primeiros 15 dias, para você modular, melhorar a adesão do paciente, né, à suplementação. Você já tem bons sinais, ele adere isso de uma forma magnífica e fica fácil você, gradualmente, depois titular para menos, como tu estás fazendo, manter uma dose de manutenção de 1 a 10 ou 1 de 5 ml, dependendo de cada caso, é um caso, né? E aí ficar sentindo, né, esse feedback, essa ligação que você fez hoje, é importante pegar esse feedback, tá indo muito bem com a de 10, ótimo. Às vezes você vai ter que, às vezes sua noite mal dormida, um alimento um pouco mais alérgico, e aí vai ter que ajustar a dosagem com o andar da caminhada. Mas é isso aí. É isso, exatamente. Ótimo. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta, então, da doutora Sandra Michele, diz assim, boa noite. Eu gostaria de saber se essas aulas ficarão gravadas, pois na última semana saí do meu trabalho após 20 horas e perdi. Sim, gente, quero encorajar você a se inscrever no meu canal do YouTube, no canal San Silva. Tá todas as aulas gravadas lá. Para os que estão assistindo ao vivo, que estão matriculados, ou sejam inscritos no nosso webinar, nós vamos estar enviando um certificado de participação, né? Isso vai auxiliar você em estar dizendo o seguinte, estou mais qualificado, estou mais equipado, melhor equipado, para assistir esse tipo de paciente, tá bom? Então, sim, vai lá no meu canal do YouTube, San Silva, tá lá, todo o conteúdo lá, com algumas edições, mas o conteúdo está todo lá, tá bom? Ótimo. Boa noite, doutora Cibele Souza. Boa noite. Me chamo Cibele, sou nutri e mãe de dois pacientes do espectro autista. Tá? Moro em Florianópolis e quero saber se vocês indicam profissionais na minha região. Aí uma dica aí, gente. Eu não sei, teria que verificar. Nós temos mais de 600 prescritores de todo o Brasil, pela Semes Biofarma, mas na região de Florianópolis eu teria que verificar. Não sei se vocês, meninas, tem alguém, alguma colega de trabalho lá na região de Florianópolis? Então, eu posso ver no meu grupo de nutricionistas TEA, né, no Brasil, posso estar passando essa indicação.
Porém, a gente tem trabalhado muito com as consultas online. Então, a depender do paciente, se não tiver necessidade, se a mãe não fizer questão de uma consulta presencial, a gente pode fazer uma consulta online tranquilamente. Inclusive, mesmo aqui em Brasília, eu já estou com as 2 doses da vacina tomadas. Eu tenho preferido deixar as crianças no online. Eu ainda não tenho muita segurança em trazer as crianças para o presencial. Enfim, então, eu atendo o Brasil todo, então, se tiver interesse em agendar a consulta, é só fazer contato lá pelo Instagram. Inclusive, Sandra, posso divulgar meu Instagram de novo? @nutri.carla. Sim, por favor, vamos colocar aí, e também a doutora Jamila, por favor. A gente quer saber como podemos encontrá-las, né, no mundo cibernético. Coloca o Insta, doutora NutriCarla, né? Nutri.carla, é isso? Isso, @nutri.carla. Porque é a forma mais fácil da gente fazer contato hoje em dia, né? Lá tem o link para fazer o agendamento via WhatsApp, então é bem tranquilo. Maravilha. Aí, se a mãe fizer questão de ser presencial, eu posso procurar no meu grupo, sim, alguém que esteja na cidade que possa fazer esse atendimento, tá? Me comprometo. Maravilha. Doutora Jamila Vital, qual é o teu Insta? É @Jamila Vital. O bom de ter um nome diferente é que ninguém tem igual. Então, você só coloca lá, @Jamila Vital, e assim como a Carla, eu atendo o Brasil inteiro e até pacientes fora do Brasil também. E a gente, né, com essa questão do online, teve essa oportunidade de chegar a pessoas que às vezes queriam passar em consulta e não podiam por causa da questão da distância física. E eu acho, assim, sensacional a questão da consulta online. Muitas vezes o paciente se sente mais à vontade, né, Carla? Não sei se você consegue perceber isso. Sim, Às vezes sim. ele tem alguma coisa que ele come, algo que ele toma, que ele não lembra de levar para consulta. Ele está em casa, ele vai lá, corre rapidinho, busca, te mostra, e vira a câmera e tudo mais. Então, assim, isso é bem legal. Então, online, presencial em Brasília também, nós somos conterrâneas aqui, mas online para o mundo todo. E eu também tenho visto muitas vantagens no online e acho que deu para ficar. Acho que esse é o legado da pandemia, né? As consultas online foram liberadas pelo nosso conselho. Então, eu acho que é algo bem benéfico, sim. Então, coloco à disposição também. Maravilha, maravilha, ótimo. Gente, tá aí alguns contatos. Estou falando ao vivo nesse segundo dia, na segunda terça-feira da nossa primeira jornada da imunossuplementação e da nutrição do paciente portador do espectro autista. Estou ao vivo, doutora Carla de Castro, doutora Jamila Vital, diretamente do Planalto Central, eu aqui de São Paulo, você pelo Brasil afora. Estamos falando desse assunto tão importante. Você que é profissional de saúde, está adquirindo conhecimento, você acompanhante, você parente de criança ou adulto, portador do espectro, você fique à vontade de sua pergunta. Estou colocando o contato dessas duas excelentes profissionais aí para você fazer um contato, trocar uma ideia, né, e beneficiar o maior número de pessoas, tá? Estamos aqui. Essa é uma pergunta anônima, deixa eu ver. Toda essa questão da inflamação e eixo intestino-cérebro afeta também a seletividade alimentar quando ela é causada por questões sensoriais? Aversão a certa textura? Acho que foi respondido aí, mas é uma pergunta se, né, esses sinais inflamatórios e essa conexão faz com que também haja sensibilidade à textura alimentar quando o paciente é portador desse espectro. A doutora Carla. Sim, com certeza. Gente, o que a gente precisa entender é que a inflamação sistêmica, ela vai alterar todo o funcionamento do nosso organismo. Ela pode, ela não vai, mas ela pode alterar todo o sistema do nosso organismo. Então, o que acontece? O paciente come um alimento que ele não deveria, aquela proteína que está dentro daquele alimento, ela é mal digerida, ela vai entrar pela abertura, falando grosseiramente, do intestino, né? Quando a gente tem uma hiperpermeabilidade, vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá no sistema nervoso central, vai conectar com os nossos receptores e vai alterar todo o sistema daquele paciente. Então, muitas vezes a seletividade alimentar é causada por esse processo. Principalmente você fala de peptídeos opioides, glúten e caseína.
Tem a soja também, hoje a gente tem menos contato com a soja, né? Isso foi muito lá dos anos 90, hoje em dia as pessoas estão bem mais reticentes com o consumo de soja. Mas sim, aí eu altero essa percepção de dor, eu altero essa percepção de prazer, muitas vezes até do próprio paladar, e aí eu gero uma seletividade alimentar. E a questão da alteração sensorial também pode ser causada pelos peptídeos, porque o que acontece? O peptídeo opioide, ele vem trazer uma sensação de relaxamento, de prazer, de ausência de dor e muitas vezes de alteração de sensibilidade. Então, eu tenho um paciente autista que é hiporresponsivo, que ele às vezes se machuca e não percebe, ou ele é hiperresponsivo, que é aquele paciente que você passa a mão na cabecinha e ele já está achando ruim, ele chora, você vai dar banho, a água do chuveiro na cabeça da criança irrita, o barulho irrita. Então, ele está hipersensível, ele está hiperresponsivo. E isso tem total relação com a neuroinflamação, que tem total relação com a inflamação intestinal, que alteração imunológica. Aí você vem com todo esse ciclo vicioso. Então, sim, né, para essa pergunta, tanto a sensibilidade, a alteração sensorial, como a sensibilidade alimentar, a seletividade alimentar, tem relação com a inflamação, sim, sistêmica e neural. Perfeito, perfeito. Doutora Jamila, quer completar alguma coisa nesse sentido? Perfeita a colocação da Carla. Ok. Anônimo de novo coloca: para uma criança que toma bastante leite de vaca, como iniciar a troca? Qual alimento poderia substituir esse hábito? Obrigado, Anônimos. Então, Jamila, vou falar pela prática, tá? O que acontece? Eu falei sobre isso na aula passada, né? Inclusive, eu tenho um slide que fala exatamente sobre como substituir os leites. A gente tem leite de castanha, leite de amêndoa, a gente tem o leite de inhame, a gente tem leite de arroz, a gente tem diversos leites vegetais que podem ser utilizados no lugar do leite de vaca, inclusive o leite de frango, que eu estou devendo essa receita lá no meu Instagram, eu vou fazer. Que, gente, na verdade a gente fala leite, até corrigindo a minha fala, não é leite, são bebidas de. Então, é uma bebida à base de amêndoa, é uma bebida à base de castanha, é uma bebida à base de coco, que por acaso a gente chama de leite, porque ela substitui o leite, e a bebida à base de frango, que nós fazemos, eu faço com alguns pacientes, principalmente aqueles que estão desnutridos, aqueles que têm déficit proteico, ou que têm alergias múltiplas relacionadas também às oleaginosas. Então, a gente usa muita castanha, muito amêndoa, muito coco, e às vezes a criança está reagindo àquele alimento. Então, a gente tem que ter uma outra alternativa. Uma alternativa interessante seria o leite de frango. Bebida à base de frango. E aí a gente consegue fazer diversas preparações com essa bebida. Então, é possível sim. Claro que tem protocolo, a gente vai fazendo uma diluição, começa ali com 10 ml dentro de uma mamadeira ou um copo de 200, aí você vai diluindo. Criança seletiva, parece que tem um scanner, assim, ele bebeu 1 mlzinho diferente, ele reclama. Então, a gente bota uma fruta para tentar mascarar o sabor, aí a gente vai organizando, né? Entre a parte da nutrição e dietética também atuando para auxiliar essa mãe, essa família nesse processo. Por isso que é importante estar acompanhado. Por isso que é importante ter um profissional que entenda desse processo para poder auxiliar, né? A dieta perfeita é aquela que é feita. Às vezes eu levo meses para tirar o leite de vaca da criança, porque ela tem um processo muito intenso de seletividade alimentar. Não é só prescrever no papel e achar que a coisa vai acontecer, porque não funciona assim. Então, muitas vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 passo para trás, evolui e depois involui. A gente tem que acompanhar o ritmo da criança. O que não pode é desistir. A gente precisa fazer e tem caminhos para isso, tem protocolo para isso. Muito bom, muito bom. E esses substitutos servem para adultos também, né? A Carla falou com relação à criança, mas eu também uso totalmente dentro de adolescente, adulto, idoso, essas substituições. Então, bebidas de castanha, bebida de coco, né? Os leites, né? Que a gente chama. E tem diversas formas de a gente introduzir, né? Dentro da rotina, falou da fruta, então faz uma vitamina, faz um mingau, usa ali toda a técnica e vai aprimorando e introduzindo, deixando gostoso e agradável o uso. Excelente. É isso aí, com certeza. Eu e o meu vício das crianças. É uma jornada, né, gente? E toda jornada ela vai ter seus contratempos, tem o seu ritmo,
Muito bom isso daí. Eu vou pedir à doutora Carla de Castro a encerrar, compartilhar sua tela, para que a gente volte à tela dos apresentadores. Falando de soja, que o frango se alimenta, pode alimentar a carne e prejudicar esse leite de frango. Ou seja, o frango se alimenta de soja, né? E essa carne pode se tornar sensível, a criança pode se tornar sensível, o paciente autista pode se tornar sensível a esse tipo de frango que é alimentado de soja? Acredito que essa seja a pergunta. Infelizmente, sim. Tá? Hoje a gente sabe que os nossos animais são, sim, alimentados com soja, muitas vezes, soja na ração. E sim, então pode, infelizmente, é uma realidade. E aí, quando isso acontece, quando eu vou pedir para a mãe usar um leite de frango, eu peço para que ela compre um orgânico. A gente já tem, aqui em Brasília, pelo menos, tem marcas boas de carne orgânica, então é a orientação que eu dou. Mas sim, acaba que é uma realidade. Agora, gente, o feito é melhor que o perfeito. Infelizmente, a gente não consegue controlar tudo. Quem dera, né? Se a gente conseguisse. Aí a gente teria que criar umas bolhas, né? Para as pessoas morarem dentro. Infelizmente, o nosso mundo é tóxico. A gente tem contato com xenobióticos da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Então, o importante é fazer. Então, eu acho que, óbvio, a gente tem que se resguardar, a gente tem que tentar evitar ao máximo essas exposições, mas também não dá para deixar de fazer aquilo que é adequado, simplesmente porque, tem contaminação cruzada, tem agrotóxico? Tem. Infelizmente tem, mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Né? Então, é isso. Verdade. E dentro do que for possível escolher, fazer o melhor, né? A melhor escolha possível para minimizar o impacto dessa exposição, que são coisas que a gente não consegue negar. E de nós mulheres, né? A gente passa maquiagem, cosmético, shampoo, tinta de cabelo, mais ainda que os homens, a gente está exposto a isso tudo. Com certeza. Então, o que a gente puder fazer para minimizar, para viabilizar as vias de detoxificação, para poder eliminar isso da forma mais eficiente possível, a gente faz, porque não dá para viver numa bolha, como a Carla falou. Perfeito, perfeito, muito bom. Gente, nós estamos encerrando nosso webinar de hoje, que faz parte da nossa primeira jornada do paciente portador do espectro autista. Eu quero convidar você a ir no meu site, onde estão lá esse conteúdo, e também quero pedir às nossas palestrantes de hoje, sem falta, até amanhã ao meio-dia, por favor, enviar as apresentações que a gente já não tem. Vamos estar disponibilizando no site da gente as apresentações em PDF, para você ter esse acesso contigo, o pessoal que perdeu as apresentações ou quer ter um melhor conteúdo para estudar depois. Isso está todo o acesso completo lá no meu site. E eu peço a você que entre lá, é o sansilva.com.br, Jornada de Nutrição do Paciente Autista. Tá tudo lá, está colocado aqui na descrição, nos comentários, tá bom? Gente, eu quero começar encerrando, agradecendo mais uma vez as nossas apresentadoras, nossas palestrantes de hoje. Doutora Jamila Vital, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Excelente apresentação, excelente participação. Queremos lembrar que no último dia teremos uma mesa redonda com todas as palestrantes. Eu vou tentar ser o mais moderado possível, como moderador na nossa mesa redonda. Eu quero desde já pedir a vocês que garantam seu lugar, que divulguem isso. Temos aí quase 50 participantes, ou o máximo nós tivemos. Depois o pessoal está pedindo licença para sair, o pessoal tem que estar fazendo posse, algumas coisas para entregar, mas todos estão agradecendo e pedindo aí já o material. Eu quero também agradecer a doutora Carla de Castro mais uma vez pela sua disponibilidade e estar disponível aí para contribuir com os nossos participantes. Eu quero dar a oportunidade à doutora Jamila Vital para estar fazendo suas considerações finais, depois a doutora Carla de Castro, para nós estarmos encerrando. Doutora Jamila Vital. Eu que agradeço, né? Muito obrigada, Sam, muito obrigada, Carla, pela conversa, pelo bate-papo aqui super enriquecedor. Cada vez a gente aprende, né? Então, aprendi coisas novas aqui com a Carla hoje e fico muito feliz com isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar, como eu disse no começo da minha apresentação, de um tema que é mais do que a minha profissão, é a minha paixão, de fato, né? E convidar, né, todo mundo que está participando a me acompanhar nas redes sociais, no Instagram. Eu tenho um programa de saúde intestinal voltado para mulheres,
mulheres, então um curso online onde a gente faz toda essa trajetória para ensinar as mulheres a cuidarem mais da sua saúde e aprenderem a fazer a relação de saúde intestinal com saúde da mulher, juntamente com o Dr. Eurípides Barçanufo, um papo de reto conhecido aí por todo mundo, né, meu parceiro, e, enfim, me acompanharem lá a gente fala muito sobre intestino, né? Muito sobre saúde de maneira geral, essas dicas todas, como a Carla falou, um leite aqui, uma receita assada, a gente está sempre compartilhando. Então, é muito bom, né? A nossa janela para o mundo realmente é a internet. E convidar vocês, então, que estão aqui nos assistindo, para poder me acompanhar lá. Muito obrigada, Sam. Eu me coloco aqui à disposição, se alguém quiser tirar uma dúvida, mandar uma mensagem pelo Instagram também. E todos os contatos, para quem tiver interesse, estão lá também. Muito obrigada. Sam, obrigada mais uma vez. Um prazer para mim estar aqui no segundo encontro, né, dessa jornada do autismo, que, nossa, me deixa muito feliz, de fato, em poder compartilhar, em poder falar um pouquinho, levar informação para quem precisa, saber que essa informação vai ser multiplicada. Eu acho que, né, essa é a nossa missão de vida, né, Jamila, como nutricionista, ensinar pessoas, salvar pessoas, eu falo muito sobre isso. Eu vejo no espectro autista que a gente salva as crianças, a gente salva os adultos desse processo, dessa inflamação que acontece de uma forma tão intensa. Então, isso, de fato, me deixa muito feliz. E é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, poder compartilhar de conhecimento. Jamila, obrigada pelo seu compartilhamento também, aprendi com você também. Eu acho que é sempre bom estar associada a bons profissionais que tenham o mesmo olhar, né? A nutrição funcional veio para ficar, a medicina integrativa veio para ficar. Eu acho que cada vez mais a gente tem evoluído com esse processo e a gente é uma gotinha, né, no oceano, mas que faz diferença. Então, quanto mais pessoas estiverem entendendo esse processo, compreendendo esse processo, eu acho que nós somos beneficiadas como profissionais e vocês como pacientes. E nós também, porque nós somos pacientes. Em algum momento da vida a gente acaba trocando de cadeira e virando paciente também. Então, Sam, obrigada, parabéns aí pela jornada, parabéns pela iniciativa de ter escolhido esse tema tão delicado e tão importante. E seguimos. Quero convidar todos para a semana que vem, tem mais um encontro da jornada, e na outra terça mais um encontro também. Seguimos nessa jornada aí. E pedir também, né, deixar aqui meu Instagram que o Sam já colocou, para quem tiver interesse no tema, para estar me acompanhando lá, que a gente sempre coloca informação relevante também. É isso. Maravilha. Ótimo, obrigado, meninas. Então, mais uma vez, você vai poder seguir a doutora Carla de Castro no @nutri.carla e doutora Jamila Vital no @JamilaVital, tudo junto. Gente, são dois profissionais que eu quero agradecer pessoalmente, realmente, pela generosidade do tempo de vocês. 8h30 da noite, temos um público excelente. A terça-feira que vem, estaremos mais uma vez voltando aqui, agora com a doutora Esther, lá de Santos, estaremos ao vivo. Será um momento muito legal também. E na última terça-feira da nossa jornada, esse painel composto dessas 3 mulheres maravilhosas. E a gente conta com cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.